quem nós servimos quando partimos o pão do amor. Criança sem nome, morrendo de fome, eras tu, Senhor. Vencer nesta mesa o pão da igualdade e da libertação. Teu corpo e teu sangue animem, sustentem a nossa missão. A quem nós cuidamos quando curamos feridas e dor. O pobre doente da vida descrente, eras tu, Senhor. Vencer nesta mesa o pão da igualdade e da libertação. Teu corpo e teu sangue animem, sustentem a nossa missão. Meu irmão e minha irmã, nós já estamos chegando no final do mês de outubro. A igreja dedica todo esse mês de outubro à missão. E você? Já cumpriu a sua missão? Você já fez missão durante esse mês? Você rezou para os missionários e missionárias do Senhor durante esse mês de outubro? Lembrando que fazer missão não é sair, não é só sair para ir para outros países, mas é justamente ser missionária, ser missionário dentro da nossa família, dentro da comunidade, no meu trabalho, aonde quer que eu esteja, eu como batizada, como batizado, como cristão, como cristã, eu devo exercer, o meu ser missionário. E ser missionário é justamente transmitir a palavra de Deus, transmitir a boa nova. E isso eu posso transmitir em qualquer lugar. Seja numa visita a uma pessoa doente, seja na visita a uma família que perdeu um ente querido, seja no meu trabalho, na minha comunidade, na minha família, em qualquer lugar, nós devemos exercer o nosso ser missionário. Meu irmão e minha irmã, queremos neste momento, também é missão, só para dizer que também é missão rezar pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs. Também é uma missão muito linda, também escutar tantas pessoas que precisam, ser escutadas, que estão aflitas, que estão tristes, que precisam desabafar, que precisam partilhar a vida, que precisam partilhar as suas angústias e muitas vezes não encontra ninguém que esteja disposto a ouvi-lo. Então, portanto, meu irmão e minha irmã, nós também somos missionários quando a gente reza, quando a gente para rezar, para pensar, trazer presente, colocar no colo de Deus as pessoas que estão passando por dificuldade. Vamos neste momento trazer as nossas intenções, fazer as nossas preces, acreditando que Deus está nos ouvindo. Por isso queremos trazer presente agora, neste momento, a Ana Gabriela Rodrigues, Miguel Barros, Lara, Maria Rita. Queremos também rezar pela Tereza Bezerra e pelo Ricelli Bezerra, pelo Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli. Queremos rezar também pela Oresina Maria e Solange Oliveira e por todos os seus familiares. Rezar também pela Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, pela Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral, pelo Jorge e pela Cristina, pelo seu Francisco do Terço, Lúcia Maria da Silva, Leile Juraci Júnior, Lurdinha, Carla Graciene, Silva Soposto, Francimar, do Pedro Raimundo, Antônia da Silva Lima, também rezar pelo Cosme, pelo Tiago Leite, pelo Marcos Vinícius, Lucinéia Costa, Marlene e Nilda, lá do Pedro Raimundo, aqui em Petrolina. Vamos também trazer presente os nossos irmãos doentes, as nossas irmãs que se encontram também doentes nos hospitais, nas UTIs, nas suas residências. Queremos também rezar e trazer presente
todas as pessoas, né? Quero trazer presente nesse momento todas as pessoas que rezam comigo, né? Que todos os dias rezam comigo. Quero trazer presente, rezar pela saúde de Eliane Aguiar. Também quero entregar no colo de Deus todos os nossos irmãos idosos, as nossas irmãs idosas e todos os cuidadores e cuidadoras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho, meditar o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Lucas, capítulo 13, do versículo 22 ao 30. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos aqueles que se salvam? Jesus respondeu: façam todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu lhe digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora e começarão a bater na porta dizendo: Senhor, abra a porta para nós. E ele responderá: não sei de onde vocês são. Não sei de onde são vocês. E vocês começarão a dizer: nós comíamos e bebíamos diante de ti, e tu ensinava em nossas praças. Mas ele responderá: não sei de onde são vocês. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam injustiça. Então haverá aí choro e ranger de dente. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó junto com todos os profetas no reino de Deus e vocês jogados fora. Muita gente virá do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Vejam, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Lutai para entrar pela porta estreita. Lutai para entrar pela porta estreita, porque não é nada fácil, não é uma tarefa fácil. Lembrando que Jesus está atravessando cidades e povoados, e mais uma vez o Evangelho traz Jesus nesse movimento. Jesus que não fica parado, Jesus que não fica, ele podia ficar lá no templo ou na sinagoga ali só ensinando, mas no entanto, Jesus é aquele que anda, é aquele que vai ao encontro das pessoas. Jesus está indo para Jerusalém e no caminho ele cura, ele ensina, né? Ele se aproxima de pessoas, ele devolve a dignidade para muita gente. E ali é interessante, né? O texto do Evangelho de hoje é muito interessante, né? Porque Jesus andando pelas cidades, pelas aldeias, anunciando, né? Anunciando o caminho da justiça. Jesus está sempre anunciando o caminho da justiça. E no caminho alguém pergunta. Esse alguém não tem nome. Veja só qual é a pergunta, né, que alguém vai fazer a Jesus no caminho. Senhor, é verdade que são poucos os que passam ou os que ganham a salvação? É essa a pergunta, né? Senhor, é verdade que são poucos aqueles que se salvam? E Jesus não responde, né? De uma certa maneira, ele vai contar ali uma história, né? Ele não responde assim diretamente, né? Mas ele vai contar ali uma história. Ele vai dizer: façam todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, né? E aqui mais uma vez a questão da porta, né? E naquele tempo os judeus pensavam que só eles, é bom trazer presença esse detalhe, porque quem pergunta certamente é um judeu, né?
E por quê? Porque naquela época, na época de Jesus, eles pensavam que só eles podiam ser salvos, né? A gente já viu isso em outros momentos, né? Então, eles pensavam que só eles que tinham direito à salvação, porque eles eram o povo eleito, né? Veja a audácia, né? Só eles tinham direito à salvação. E se a gente olha bem sinceramente para cada um, eu acho que agora é bem a gente ser sincera com a gente mesmo. Será que também não passa isso pela nossa cabeça? É só eu tenho direito à salvação ou o meu grupo? Talvez não assim tão eu, né? Mas assim, o meu grupo. Por quê? Porque o meu grupo está reza, porque o meu grupo está sempre ali na igreja, está sempre ajudando, né? Mas é aquela pessoa que não vai na igreja. Será que ela tem direito à salvação? Será que ela tem direito? Isso passa pela sua cabeça, né? Pela nossa cabeça, de que aquela pessoa que ou aquelas pessoas que não participam da comunidade, será que realmente elas têm direito à salvação? E meu irmão e minha irmã, essa é uma pergunta que também o povo judeu fazia, né? Porque eles se consideravam os santos, os perfeitos, aqueles que participavam, gente de igreja, né? Gente que participava da religião, gente que conhecia os mandamentos, que conhecia as escrituras, e assim, daí por diante, né? Então, se a gente olha bem para esse evangelho, Jesus não responde a pergunta, né? Feita pelo o homem, pela pessoa, né? Anônima, que não tem nome. Então, Jesus, ele não responde a pergunta do judeu anônimo, em vez de dizer quando é que a pessoa tem direito à salvação ou quem tem direito a se salvar, Jesus deixa claro que a salvação não pertence a nenhum grupo especial, a nenhum grupo privilegiado. Isso é claro, o Evangelho deixa bem claro, né? Que Jesus não, a salvação não pertence a nenhum grupo especial e nem a um grupo privilegiado, né? E a notícia, e aqui tem uma notícia que ela é muito boa, gente, ela é muito boa. Aqui o Evangelho deixa bem claro, né? Uma notícia que para mim é muito boa e tenho certeza que para você também. A salvação é para todos. A salvação é para todas as pessoas que lutam para entrar pela porta estreita. E aqui não precisa ser católico, não precisa ser evangélico, não precisa ser judeu, budista, sei lá o quê. A salvação é para todos, para as pessoas que lutam para entrar pela porta estreita. E aí aqui Jesus vai trazer duas portas, né? Quando ele fala, ó, façam o possível para entrar pela porta estreita, significa dizer que tem uma porta que é bastante larga, né? Uma porta larga, boa de entrar, que não precisa se sacrificar muito, né? A gente pode entrar à vontade, qualquer pessoa. E é interessante lembrar que nós somos livres, liberdade. Porque parece que a liberdade ela está muito ameaçada, né? As pessoas hoje parece que não deixa, né? É uma confusão. Eu acho que todo mundo é livre, Deus deixou a gente livre. E aqui também nós somos livres para entrar por uma das portas. E aqui a gente pode trazer duas portas, ou seja, dois projetos. Primeiro, o projeto do dinheiro, ou seja, a porta larga, né? Essa todo mundo, ela é mais fácil, bem mais fácil mesmo. Por quê? Porque ela não exige nenhum esforço, né? Porque ela é larga, né? Ela não exige nenhum esforço. E, sobretudo, qual é a característica das pessoas que querem entrar por essa porta larga, né? Ou seja, por esse projeto, que quer abraçar o projeto do dinheiro. Quais são as características? O individualismo, né? O consumismo, a busca, né? Pela riqueza individual, lembrando, não é coletiva, mas é pela riqueza individual, como sentido da própria vida, né? Então, são pessoas que lutam o tempo todo para ter muito bem, para ser rico, para pisar nos outros. São pessoas preconceituosas, racistas e assim por diante. Então, é bom a gente, quando estiver rezando, olhar um pouco essas características, né? Se eu tenho alguma delas.
E se eu tenho, não ficar com vergonha, não precisa ter vergonha. Olha, de repente, poxa, eu sou realmente individualista, eu sou egoísta. E aí pedir a Deus para que, né, tire, para que ajude, né? Ó, Deus, me ajude, eu sou egoísta, mas não quero mais ser, tá? E fazer todo um trabalho. É bom quando a gente reconhece isso, né? E depois a porta estreita, né? Que é o projeto do reino, né? Então, essa porta estreita, ela é muito mais exigente. Ela exige esforço, ela exige renúncia, né? Ela exige que a gente deixe de ser individualista, de a gente, ela exige que a gente não se acomode, né? Ela exige que a gente não pense somente em nós mesmos, ela exige que a gente não acumule, mas que haja partilha. Portanto, é uma porta que poucas pessoas querem entrar. Porque qual é a nossa luta mesmo? Para entrar na porta larga, que é a porta do bem-estar individual, né? Do egoísmo, né? Da exclusão. Então, se eu vou entrar por essa porta, eu excluo outras pessoas, certo? Então, Jesus traz esses dois projetos. E é interessante que, às vezes, eu posso passar a vida toda nesse mundo achando que eu estou entrando pela porta estreita e, no entanto, eu estou entrando pela porta larga, ou seja, assumindo o projeto do dinheiro, né? Não o projeto do reino de Deus. E aí o fato de eu ir para a igreja, isso não, né? Não é só isso, eu vou para a igreja para justamente para que a própria, né, igreja, a reflexão do padre, toda a liturgia me ajude a entender, né, a distinguir esses dois projetos, essas duas portas. Qual é a porta que o cristão verdadeiro deve entrar? E aí é interessante que aí quando Jesus começa a contar todas essas questões, ele vai dizer assim, ó, mas ele responderá, aí a pessoa vai, né? E vocês começarão a dizer, nós comíamos, mas primeiro tem aqui uma pergunta, uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora e começarão a bater na porta dizendo, Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá, não sei de onde vocês são, não sei de onde são vocês. E vocês começarão a dizer, nós comíamos, bebíamos diante de ti, e tu ensinava em nossas praças. Mas ele responderá, não sei de onde são vocês, afaste-se de mim. Já imaginou a gente chegar lá no céu e bater na porta lá do céu de Deus, né? E Deus aparecer, abrir a porta e dizer assim, olha, eu não sei de onde são vocês. E aí a gente vai dizer, mas Senhor, eu participei todos os dias da igreja, eu ouvi a tua palavra, né? Eu participei da Eucaristia, eu fiz muitas adorações, eu rezei muito, 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 muito mesmo. E, no entanto, agora o Senhor vem dizer que não me conhece. Aí, de repente, chega aquela outra pessoa ali, lá minha colega lá de comunidade. Poxa, mas ela... Aí de repente, Deus abre a porta, bate na porta e Deus abre e diz, entra. E aí você vai pensar assim, né? Mas, meu Deus do céu, mas por que ela está entrando se ela participava do mesmo grupo que eu, da mesma comunidade? Se nós rezávamos junto, só que aquela que conseguiu entrar, ela não só rezava, ela ia lá, ela rezava, ela adorava o Senhor e depois, como diz o canto inicial, ela ia em busca dos pobres, sabe? Mas ela, Senhor, por que o Senhor vai deixar ela entrar? Uma vez a gente estava lá adorando o Senhor e ela chegou alguém de má índole, ou seja, alguém que não é do grupo, alguém que estava mal vestido, alguém que estava bêbado, e ela largou lá e foi atender essa pessoa, deu água, cuidou dessa pessoa, e no entanto era uma pessoa que não era bem vista na sociedade. Aí Deus vai dizer assim, por isso eu deixei ela entrar, porque ela rezava, ela me adorava, mas ela também ia ao encontro dos meus irmãos, dos meus filhos e das minhas filhas que estavam perdidas no mundo. Por isso, meu irmão e minha irmã, é como diz a própria Bíblia, né? A fé de São Paulo, né, que diz isso, a fé sem obra, ela é morta, né? A gente precisa fazer as duas coisas, a gente precisa rezar muito,
rezar muito, a gente precisa comungar, a gente precisa, né, ouvir a palavra de Deus, a gente precisa ir à missa, participar do culto, mas ao mesmo tempo, ao sair dali, a gente precisa ir ao encontro do nosso irmão e da nossa irmã, senão a gente vai bater na porta do céu e Deus vai dizer para a gente: eu não te conheço. Jesus vai dizer para mim e para você: eu não te conheço. Aí a gente vai bater: não, mas Senhor, eu te ouvi, nós comíamos juntos, né? Eu te escutei nas praças públicas e assim por diante. E no entanto, eu não, eu te escutei, né? E no entanto, o Senhor agora não me conhece. Não, não te conheço. Que triste, né? Então vamos rezar também. Será que quando a gente se apresentar lá no céu, será que Deus vai nos conhecer? Será que Ele vai deixar a gente entrar? Claro que vai, né? A gente sabe que Deus é Pai, né? Mas é bom a gente se preparar melhor para esse encontro, para esse momento. Então, já digo de novo, a gente precisa ir para celebração, a gente precisa participar da comunidade para justamente reabastecer as nossas energias e para nos dar força, para que depois a gente vá ao encontro do irmão e da irmã, sobretudo do sofredor, daquela pessoa que sofre, que está excluída, que vive excluído da sociedade, que passa fome, que está doente e que não tem ninguém por ela. Essa é a nossa missão de cristão e de cristã, batizado e batizada. Que esse dia, meu irmão, seja um dia de muita reflexão. O evangelho é riquíssimo. Nós podemos retomar esse evangelho, porque ele é riquíssimo, muito rico mesmo. Então, esse é o momento. É bom a gente rezar, né? E a gente rezar com essa consciência, né, de que Deus, ele é muito bom, mas ele também é exigente. O reino de Deus, na verdade, é exigente. Então, qual é a porta que você está procurando entrar? É a estreita ou é a larga? Aquela mais, né? A larga, né? Que ela é mais fácil de entrar. A porta estreita exige de nós renúncia e sacrifício. Então, qual é a portinha? É bom a gente rezar isso, né? Qual é a porta que você está entrando nesse momento ou deseja entrar neste momento? Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.